Olá, boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Mais uma tarde aqui. Eu desse lado e vocês desse lado. Que o Senhor venha me diminuir, Ele crescer cada vez mais, para que a obra dele cresça e eu desapareça. Cada dia mais que o Senhor venha estar na nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E o sangue de Jesus nos cubra desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, porque só o Senhor pode nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, através dessa live, nos trazer uma palavra que venha nos fortalecer, nos direcionar, porque eu não estava nem preparando nada, eu entro aqui esperando que o Senhor venha falar através de mim, porque eu não tenho nada para entregar, mas eu creio que o Senhor sabe com quem Ele fala e o que Ele me envia entregar. Muitas das vezes vocês podem achar que como que eu posso ter tanta coisa para dizer todos os dias, entrar, fazer uma live ao vivo, e eu vou dizer que eu também me pergunto, da onde que sai tantas coisas? Porque o meu conteúdo, o meu frasco é tão pequeno. Na minha pequenez, eu jamais, Arabaçuianai, jamais teria competência para falar tanto, para trazer uma palavra, para trazer a palavra de exortação, que é o que o Senhor diz. Exortação, para exortar todos os meus filhos, todas as minhas filhas, para que vocês possam, vocês mesmos, tomar a decisão, qual caminho vocês querem ser guiados e conduzidos. Porque o Senhor, Ele tem planos para todos nós. O Senhor não nos colocou aqui apenas para que nós viesse ser com o tempo um adubo para a terra, mas o Senhor nos colocou aqui para que nós viesse dar frutos, para que nós viesse ser plantados nessa terra, crescer e produzir frutos, frutos para abençoar essa terra, mas não. Todos os frutos, todo o Arabaxúria Lamanai, tudo que nós temos feito, somos Arabaxúria Lamanai. O nossos frutos tem Arabaxúria. Nós temos dado fruto podre para essa terra. É a podridão que a terra se encontra, porque os frutos não estão de boa qualidade. Porque ninguém quer dar fruto bom. Todos estão sendo enxertados, contaminados por fruto, Arabaxu e Amanai, por frutos podres. Pela podridão, pelo engano. Esse não seria os planos de Deus para a sua criação. Muitos não entendem e não compreendem os desígnios do Senhor. Todos querem ser Deus, todos querem ser juízes, todos querem julgar. Mas o Senhor mesmo julgará cada um de nós. Nós não precisamos de plateia, e muito menos de pessoas que se consideram conhecedores, absoluto, Arabassúria Lamanai, da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela não é escrita apenas pelos homens. Elas são escritas pelo próprio Deus, pelo seu Santo Espírito, que homens foram conduzidos a escrever. E ainda muitas coisas que foram escritas e continua Arabassúria Lamanai, secretamente escondida, porque isso se chama os tesouros escondidos na palavra do Senhor, que não é para todos. São poucos o que o Senhor entrega totalmente o conhecimento vasto
e profundo da sua palavra. Não é a todos. Não é a todos que o Senhor tem entregado. Nós vivemos um tempo onde o Senhor tem tentado nos guiar por um caminho plano, reto, mas a Rabassuri Alamanai, todos têm desviado. Cada um desvia de uma maneira, cada um, Rabassuri Alamanai, desce pelo rio, quando vê uma curva e sai. Rabassuri Alamanai, porque não podemos ver uma curva, não podemos ver uma curva para poder sairmos da presença do Senhor e do direcionamento dele. E a Rabassuri Alamanai, muitas das vezes o Senhor me coloca aqui como hoje. Eu não vim aqui já preparada para entregar ou para falar algo. Eu dizer, ó, é para A, para B, para C, para D, e o alfabeto inteiro não. O Senhor sabe com quem ele vai falar. O Senhor vai entregar especificamente a palavra para aqueles que querem ouvir uma palavra. E aqueles que o Senhor tem um conserto, com aqueles que o Senhor realmente tem um propósito para serem conduzidos pelos caminhos retos, pelos átrios do Senhor, né? Serem direcionados pelos átrios do Senhor, pelo caminho da verdade, sem curva, sem engano, sem mentira. E que o Senhor nosso Deus venha trazer para nós, nessa tarde, o alimento que nós precisamos, o alimento da verdade, um alimento que nos conduz a querer viver o que o Senhor tem para nós. Tudo o que o Senhor nos entrega, tudo que o Senhor nos ensina, é para a glória dele, é para a honra dele, não é para nós. Nós somos apenas vasos de barros na mão do oleiro, aonde ele nos forma, aonde ele tira as imperfeições, aonde ele nos ensina, mas não é fácil ser conduzido, entender o que o Senhor quer, porque o meu querer nunca vai ser o querer do Senhor, o teu querer nunca vai ser o querer do Senhor, pois o Senhor, ele sabe exatamente o que ele quer para ele, não para nós. Ele apenas quer que nós sejam instrumentos na mão dele, para serem conduzidos. Aceitar o querer do Senhor é abrir mão de nós mesmos. Tem muitas pessoas que não compreendem, que tem pessoas realmente que usam de maneiras para entregar ou fazem vários tipos de, como se diz, né? Até mais parece a pessoa está sendo dominada ali, elas dão rodopio, elas fazem várias coisas, né? E eu não sei como explicar isso aqui, mas vocês não conhecem o Senhor. Tem pessoas que realmente não são libertas. Tem pessoas que ainda continuam andando no mesmo caminho e elas usam, e o inimigo aproveita as legalidades delas para usar da maneira para escandalizá-las. Outras pessoas, o Senhor realmente, ele dá capacitação e ele faz com que essas pessoas vivam coisas extraordinárias, algo que nunca o homem viu. Nunca o homem viu e nem ouviu, porque tudo isso tem que ter entrega, mas não é entrega ao mundo e nem a Rabassuri Alamanai como uma oferenda maligna, mas é algo
que o próprio Senhor nos capacita a serem conduzidos por Ele. E aquele que acha que uma pessoa que está vivendo, fazendo, né, vários sinais e prodígios, existem os falsos, mas existem os verdadeiros. Só que os verdadeiros, eles são colocados numa provação total para que eles venham ser aprovados pelo próprio Deus. Eles têm que ir largando tudo no meio do caminho. Eles têm que ser uma pessoa que viva no Senhor plenamente, tirando tudo que é da terra, tirando todos os prazeres. Tudo aquilo que é prazer para a carne tem que ser tirado, para poder viver o sobrenatural do Senhor. Então, tem muitas pessoas julgando algumas pessoas, mas tem outros que eles aprendem a ser clobatas, né? Eles têm a facilidade de virar, como se diz, se eles estivessem numa apresentação circense, então eles são capazes de dar piroleta, de ficar de ponta cabeça, de andar com as mãos no chão. Isso daí já não é tanto de Deus, né? Porque o que o Senhor nos dá e nos entrega não é bem assim. Porque a palavra do Senhor, nós não podemos fazer ilusionismo. Nós devemos entregar a palavra do Senhor com sabedoria e com discernimento vindo do alto céus, para que o Senhor nos conduza e nos capacite, porque nós somos totalmente seres humanos errantes nessa terra. Usamos, muitas das vezes, do engano, Arabassúria Lamanai, para poder querer chamar a atenção de outras pessoas. Mas tem muitos que não essas pessoas. Tudo que elas podiam fazer seria fugir da presença do Senhor e se esconder. Eu sou uma dessas. Se eu pudesse me esconder, de poder entrar aqui e entregar o que eu falo, eu fugiria, mas eu não posso. Porque o Senhor não me capacitou. O Senhor não me entregou os dons dele para que eu viesse guardar, para que eu viesse me covardar, preocupada com o que vão pensar e o que vão dizer. Eu quero que vocês saibam, Alabassúria Lamanai, o caminho do Senhor está estreito. Está na hora de vocês tomarem a própria decisão. Ou segue o Senhor, ou segue Amon. Porque ou é Deus, ou é Amon. O Amon, que é o mundo. Porque não tem como nós servir a dois deuses. Tem muitas pessoas que estão na presença do Senhor, mas estão na idolatria de música mundana. Tanto ouve o louvor, mas também ouve a música do mundo. Eu vou entregar, porque o Senhor me capacita para isso. E eu tenho que entregar, pois 2 dias, desde domingo, eu estava com um comportamento estranho do que eu gosto, da minha carne, né? Do que a minha carne gosta, que seria de dançar, as músicas que eu gostava de ouvir, e começou a tocar na minha mente essas músicas. Então, não que eu estava colocando para mim ouvir, não, estava na mente. E o meu corpo começava no bailar, né? Bailando para lá e para cá. Aí ontem, eu sei que eu tenho aprendido que não é para mim andar nesse mundo dessa maneira, não é para mim fazer isso, que ou eu sirvo ao Senhor ou eu sirvo o mundo. E eu, como sempre, tudo eu pergunto a Deus, eu perguntei. E o Senhor me revelou. O Senhor me revelou que tem os filhos, que os seus servos, os seus vasos estão assim. Que tem muitos vasos que estão louvando e estão dançando a música do mundo. Só que não é para fazer isso. Eu fui totalmente incomodada
de uma maneira profunda para chegar aqui e dizer isso para vocês. Acreditem ou aceite quem quiser. A palavra não é minha. Ela vem do alto céu. É como uma exortação para que vocês venham entrar verdadeiramente num caminho reto que é do Senhor. Porque o Senhor não quer. Se o Senhor vai separar o joio e o trigo, como que vocês vão querer continuar sendo trigo, andando no meio do joio? A escolha é de cada um. Faça a escolha cada um. Que não é a mim que vocês devem obediência, não é a mim que vocês têm que ouvir, mas eu passo o que o Senhor me capacita, porque não é fácil de você ouvir o que o Senhor tem para dizer. Simplesmente é o que eu falo, Senhor, tudo que eu gostava, porque eu não deixo e eu não nego nunca. O que eu mais gostava da minha, tirando tudo, era dançar. Dançar. Estar dançando era a minha alegria. Porque quando eu dançava, eu ficava alegre. Só que hoje eu tenho que tomar a direção. Eu resolvi seguir Jesus Cristo. Ah, mas o Senhor Jesus estava no meio de todos. Sim, ele estava no meio de todos. Só que sempre ele estava dançando quando estava tocando, porque tem os louvores que são dançantes. Tem os louvores que dança. Que ao mesmo tempo você está dançando, você está louvando ao Senhor. Agora, você louvar o Senhor na igreja, você pode até dançar o louvor. Agora, você sair para um outro lugar, aonde tem a música do mundo, para dançar, já se você está em Cristo, já não pode. Eu não tenho capacitação nenhuma para dizer, eu estou falando em espírito. Porque eu já disse, eu sou como vocês. Eu apenas tenho que renunciar a esse mundo. E o Senhor está falando fortemente comigo sobre isso. E não é só para vocês. Não é. É para todos. É para todos. É para todos nós que servimos a Cristo. Pois o Senhor está nos separando. O Senhor está separando o povo dele. E ele não quer que nós estejamos contaminados. Contaminados como? A paz do Senhor, irmã. Como que é a contaminação? Porque nós vamos pelo caminho que o inimigo nos conduz. Porque por mais que nós às vezes, naquele momento que nós estamos nos distraindo, e eu não é indireta para ninguém, pelo amor de Deus, eu estou entregando o que o Senhor me revelou ontem. É uma revelação, eu só estou entregando. Ao mesmo tempo, se eu estou despercebida, dançando, ouvindo, eu não estou louvando. Em alguma basura lamanai. E muitas das vezes, nós nesse momento, nós estamos sendo distraídos. Isso se chama distração, para que nós não venha orar ou adorar o Senhor. Porque às vezes você está ouvindo um louvor, de repente você é tomado pelo Espírito Santo, na hora que você está louvando. Então, você é tomado pelo Espírito Santo, ali você começa a falar com Deus, orar a Deus, que você nem percebe o porquê. Mas nesse momento, o Espírito Santo de Deus está te usando para profetizar, para que você venha quebrar maldições, para que você venha quebrar a inveja que foi lançada, para que você venha quebrar várias coisas que está vindo na tua direção. Então, quando nós estamos louvando, o Espírito Santo de Deus está ao nosso redor, recebendo a nossa oração, recebendo o nosso louvor. Agora, quando nós estamos distraídos, ouvindo as músicas do mundo, que é o que nós gostamos, o que nós estamos? Dançando, estamos alegres. E aí, vamos lá, dançando. E nesse momento, nós não estamos na sintonia com o Senhor.
Nesse momento é quando vem os ataques. De repente, você vê que a tua casa aconteceu um acidente com alguém, tem alguém passando mal nesse exato momento, tem alguma coisa está acontecendo com alguém da tua casa e você está despercebido. Agora, se você estiver ouvindo o louvor, você está brindando a tua vida e da tua família. Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de guerra. Não é uma guerra física apenas, é uma guerra espiritual. Que nós precisamos estar ligados no Espírito de Deus para poder vencer as batalhas. Senão, não é fácil. E muitos de nós estamos andando despercebida. Eu estava despercebida. Domingo. Eu estava despercebida ontem. Eu estava despercebida. E eu estava com a música na mente. Eu não parava. Aquilo eu não parava. Eu falei, mas o que está acontecendo comigo? O que é isso? Porque eu já falei para vocês, o Senhor me deu um dom que eu sinto o que está nas outras pessoas. O Senhor faz vir em mim, para mim sentir, para mim perguntar, como eu perguntei ontem. Vocês sabem o que eu estava fazendo ontem? Eu estava sambando dentro debaixo do chuveiro, com uma musiquinha na minha mente. A musiquinha estava ali e eu estava sambando. Aí eu falei, peraí, eu sei que isso é errado. O que está acontecendo? Aí eu perguntei para o próprio Espírito. Aí o Espírito Santo de Deus me deu a revelação de vendo pessoas dançando em vez de estar adorando o Senhor. Entenderam? É assim que o Senhor me usa. Para quê? Para que vocês entrem no caminho do trigo. Porque se for para andar trigo, joio, vocês sabem que vai ser tirado e vai ser queimado. Isso é para vocês e é para mim também. Porque muitas das vezes a nossa alegria é quando nós estamos festejando. Mas esse tempo não é um tempo de alegria. Porque se fosse, não estaria acontecendo tantas coisas no mundo como sinais do Senhor. Por isso que nós devemos voltar colocando a nossa roupa de saco e, como se diz, e passando a cinza na cara e se humilhando na presença do Senhor. Para que o Senhor tenha misericórdia de nossas casas, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, para que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos livrar. Porque tantas coisas estão acontecendo nesse mundo. Nós devemos orar, nós devemos buscar. Tem muitas coisas que vocês vão ver pela televisão que vocês vão ficar chocados. Essa parte eu não vou revelar, mas ontem o Senhor já me mostrou. Tem país aí de potência que está tentando ter a potência total, que vocês vão ver o que a mão de Deus dá. O Senhor já disse, ele está descendo a espada. A espada do Senhor está fincada nessa terra. A espada do Senhor está sobre a terra. E ele vai, é para falar, eu falo. Nos países asiáticos, o Senhor está com a espada. Nos países asiáticos, nos asiáticos, não estou conseguindo falar, porque olha a basura. A espada do Senhor está, ele tirou da bainha e vai passar, para que todos vejam que o controle dessa terra não é dos homens, o controle está na mão do Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer nesses países asiáticos, só sei que ele vai tocar nesses países. O que vai fazer, o que vai acontecer, não sei, porque o Senhor só diz, ele mostra a espada, apenas isso. E eu não ia falar, né? Mas ele mandou entregar, eu entreguei. Para que vocês entendam que é o tempo de nós buscarmos em verdade, em sinceridade, no Senhor para os livramentos, gente. Nós devemos colocar a nossa cidade, nós devemos colocar o nosso país, sabe? Pedir a misericórdia do Senhor, para que o Senhor venha nos proteger e nos guardar,
porque ele não vai poupar. O Senhor está irado de tanta abominação, de tanta maldade, de tanta crueldade, de tantas pessoas vivendo mentirosamente, enganando e usando a palavra do Senhor. Vocês acham que ele vai ficar quieto? Não vai. O Senhor não vai. Além do mais, o Senhor tem muita justiça para fazer nessa terra, principalmente aqueles que foram executados pela fé, aqueles que pela fé no Senhor foram executados, foram mortos por adorar a Deus, por glorificar a Deus. Acham que o sangue inocente derramado não vai haver arabassuri alamanai, não vai haver vingança? O Senhor fará vingança, o Senhor dos exércitos, com sua espada tirada da bainha, como ele está, alabassuri alamanai, me mostrando. A espada dele vai ser, como se diz, faz assim, ó, ele faz assim, ó, com a espada. Pelo sangue inocente daqueles que adoravam o Senhor, daqueles que não puderam continuar, porque alabassura alamanai, porque a vingança é do Senhor. Ele vingará todo esse sangue inocente. Por isso acha que no mundo não vai ter punição? Então pensam bem, anda num caminho reto, porque o que é certo, o que é justo. Os injustos serão julgados junto com os ímpios. A justiça do Senhor está sendo derramada sobre essa terra, em todos os lugares. Quando ele diz, nos quatro cantos desse mundo eu tocarei com minha espada, eu tocarei. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Senhor diz para a Sorabassurelamanai, para as suas nações, para o seu povo. Porque eu entrego o que o Senhor mandou eu entregar. Eu não faço ideia o que ele vai fazer. Está entregue. O que vocês ouvirem por aí, ó, o Senhor já entregou aqui. O Senhor quer conserto. O Senhor quer que nós mudamos. O Senhor quer que nós transformamos as nossas vidas para que nós sejamos poupados no dia da justiça, para que nós venham realmente ser fiéis a Deus, ser fiéis ao Senhor, parar de andar com engano e de mentira, brincando com uma palavra que é santa. É brincadeira para lá, é zombaria para cá. O que tem graça. Não adianta brincar com a palavra do Senhor. Não adianta zombar do Senhor. A justiça dele, ele faz no tempo certo. E o tempo é esse. Enquanto nós ficar brincando de ser crentes, ficar brincando, nós nem veremos direito quando vê estamos sendo punidos junto. Sinceramente, eu não entendia nada. Eu só sabia, falei, mas o que está acontecendo comigo? Será que estou ficando maluca de vez? Aí o Senhor pega e me mostra. Porque não tem outro jeito. Não tem como tem pessoas que falam assim, ó, que o Senhor desenhe, porque eu não estou entendendo. O Senhor escreve, eu não entendo. O Senhor desenha, eu não entendo. Eu não estou entendendo o desenho. Eu estou olhando, mas quer dizer, não. Aí o que o Senhor fala? O Senhor revela. E sério, eu vi pessoa dançando. Eu vi as pessoas dançando dentro de casa. Não é as pessoas dançando dentro de casa. Isso é eu? Não. Eu não vigio. Além do mais, eu nem vou dizer qual é a minha preocupação. A minha preocupação é o cuidar da minha vida, das minhas coisas.
Eu não tenho que cuidar da vida de ninguém. Mas o Senhor, Ele avisa, Ele repreende todos que Ele ama. E a palavra que o Senhor me entregou está em Filipenses 4:12. Filipenses 4:12. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, Arabassúria Lamanai, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Oh glória, aleluia! Oh glória a Deus, aleluia! Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a palavra que o Senhor me deu antes de eu entrar. Porque nós temos uma vida, essa Alabaxúria Lamanai, essa é uma das frases que nós mais repetimos. Porque nós podemos todas as coisas naquele que fortalece, sim, mas nós passamos por toda essa parte que está no versículo 12. Sei estar abatido. Quantas pessoas está bem? Estamos com a alma abatida. Estamos vendo tantas coisas que está nos trazendo abatimento. Tristeza, ansiedade, muitos estão ficando depressivos. E sei também terem abundância. Como nós sabemos, tem tempo na nossa vida que nós temos abundância de tudo. Nossa vida tem aquela abundância, nada nos falta. Tudo nós temos, né? E em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Então, em tudo nós devemos estar instruído quando nós nos sentimos abatidos. Quando que nós estamos abatidos? Quando tudo está faltando, quando nós estamos vendo tudo acontecer caoticamente em todos os lugares, às vezes no meio da nossa família, no meio do nosso estado, no meio do nosso país, em todos os lugares, nós ficamos abatidos. Porque a palavra do abatimento, se vocês for olhar pelo que nós temos ouvido, é para nós estarmos abatidos. Porque Arabassúria Lamanai, porque está tudo absurdamente descontrolado, fora do controle total. Eu sei também que, porque nós vivemos um tempo de abundância, nós vivemos um tempo, agora nós estamos passando por um tempo de escassez, né? Que é um tempo que está tudo um absurdo, mas nós tivemos o tempo de abundância. E ainda tem pessoas que ainda tá tendo, mas tem muito desperdício. As pessoas desperdiciam, tem um desperdício, porque no Arabassúria Lamanai, olha o que o Senhor está mandando eu entregar. Nós não estamos fazendo como José. Porque houve o tempo que foi preparado através do sonho de Faraó sobre o tempo de escassez que viria sobre o Egito, que era as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, como tanto as 7 espigas mirradas e as 7 espigas graúda, boa, né? E o que veio? A escassez. Para quem que o Senhor deu a sabedoria para discernir e para interpretar o sonho para Faraó? Para José. Quem foi capacitado para guardar? José. José guardou o mantimento para suprir os 7 anos de fome no Egito. E agora, como que será? Cadê o José? Nós temos alguns José, vários que o Senhor usou, mas ninguém der ouvido. Porque o Senhor avisa antes. O Senhor faz com que nos preparamos os nossos, né?
o futuro, porque em tudo nós havemos passado, porque nós vivemos um tempo que eu lembro da minha época. Eu tô na palavra, mas eu vou ter que entregar, o Senhor vai mostrando e eu vou entregando. Teve o tempo, na minha época, de muitas pessoas que ninguém tinha o que comer direito. Os que tinham, era como se chegasse uma visita e eles estivessem comendo, eles guardavam o prato para não oferecer a comida para a visita, até que a visita fosse embora, para eles voltar, porque não tinha, era um tempo de escassez. Quando, de repente, veio uma era que todo mundo, como se diz, abundância, onde nós podíamos comprar tudo, onde nós podíamos comprar tudo que nunca ninguém teve. Isso veio para a próxima geração. A primeira passou escassez, a segunda já passou abundância, né? Aonde que evoluiu tanto essa abundância que nós estamos ainda, para dizer, muitos reclamam, mas tem muitas pessoas ainda que estão tendo abundância, enquanto outros estão tendo escassez. Só que, como que pode uma pessoa que vive numa escassez total poder guardar mantimento para o tempo da fome, se ela já não tem? E aquele que tem, ele sempre tem, ele ajuda. Tem muitas pessoas que fazem muitas doações. Mas e se o dia que essas pessoas também não tiverem para ela? Porque chega um dia que a abundância acaba. São os tempos. É o tempo que nós devemos passar. Porque às vezes nós nunca aprendemos com nada. Nós nunca aprendemos quando estamos na escassez e nós nunca aprendemos quando está na abundância. Porque nós sempre estamos desperdiçando. Oh, glória a Deus, aleluia. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância e como padecer de necessidades. Então, pessoas que já passaram por essa escassez, viveram na abundância. Estou lembrando, Senhor. Eu vou entregar. Essas pessoas, elas são capazes de sobreviverem. As que tiveram faltaram coisas, então elas sabem se virar. Agora, as pessoas que têm abundância, elas nunca conseguirão viver, elas não vão conseguir viver de necessidade, porque não é qualquer coisa. Elas não aguentam, elas não suportam. Eu tenho que saber como que eu entrego isso. Porque quando eu vim de baixo, bem de baixo, que o que eu tinha para comer, arroz às vezes com cebola, ou arroz com ovo. Tem ovo, eu não tenho um ovo que eu lembro naquela época,